Saudações a si que nos acompanha, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal Mercado. Eu sou André Samuel, diretor de informação da Mídia Rumo, e tenho o prazer de entrevistar o especialista em gestão empresarial e planeamento estratégico, Otônio Mauro. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu caro André Samuel. É para mim um grande prazer poder estar aqui nos vossos estúdios a falar um pouco sobre as minhas experiências em torno do planeamento estratégico. Perfeito. Para além de especialista, Otônio Mauro também é escritor e lança-se agora com a publicação do livro Planeamento Estratégico como fator de sucesso dos caminhos de ferro. A nossa conversa será em torno daquilo que é o planeamento estratégico nos mais diversos setores da vida pública e privada, mas também versaremos um pouco sobre essa iniciativa e, aliás, será por ela que nós iremos começar. Por favor, fale-nos um pouquinho sobre este livro que está a lançar, o que motivou a escrever sobre o planeamento estratégico como fator de sucesso nos caminhos de ferro. Relativamente às nossas experiências ou a nossa motivação em torno dessa obra prende-se em dois momentos. Primeiro, com a nossa formação académica e segundo, com aquela que é a nossa vivência em termos profissionais, na medida em que temos vindo a trabalhar em torno do planeamento estratégico e também temos experiência ligada ao setor dos transportes, concretamente ao subsetor ferroviário. Daí que pensamos nós que seria de todo interessante se conseguíssemos, numa primeira experiência, oferecermos um produto que pudesse ser apetecível na medida em que trouxemos aqui um binômio entre o planeamento estratégico e os caminhos de ferro de Angola. Para quando o lançamento? O lançamento irá acontecer na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, no Instituto Sapiens. Perfeito. Já agora, quantas tiragens e o valor da comercialização? Fizemos inicialmente mil exemplares e o valor de comercialização andará em torno de 8.000 kwanzas. O que os leitores poderão esperar especificamente deste livro? Poderão esperar uma viagem às nuances do planeamento estratégico. Poderão também, de igual modo, viajar ou adentrar naquilo que são os caminhos de ferro de Angola. Porque muito foi sendo feito nesse domínio ao longo dos últimos anos e é exatamente isso que nós queremos trazer, não só aquelas pessoas que atuam no setor dos transportes, mas também para os académicos e para aquelas pessoas que se interessam com conhecimento. Mencionou que muito tem sido feito ao longo dos últimos anos. Peço que nos faça um breve resumo sobre o que de facto tem acontecido neste setor, que desafios o livro reponta e como o livro acaba por trazer aqui as soluções do ponto de vista estratégico. Relativamente ao que foi feito no setor dos transportes, no domínio da ferrovia, importa fazer referência que nos últimos 16, 15 anos, muita coisa foi feita, nomeadamente, logo após o conflito armado, deu-se início em 2006, deu-se início ao processo de reabilitação e modernização dos caminhos de ferro de Angola. Nesse domínio foram feitos investimentos no domínio das infraestruturas, investimentos relacionados com o material circulante, refiro-me a locomotivas, carruagens e vagões, sendo que foram também reabilitados cerca de 2.772 quilómetros de linha férrea, de formas que a circulação que esteve interrompida há cerca de 34 anos do Lobito ao Luau foi reposta em 2015, sendo que em 2018 fez-se o primeiro transporte de mercadorias proveniente da RDC para o Lobito, envolvidos esse período de interrupção. E como exatamente o planeamento estratégico esteve envolvido
nestes feitos todos para que obtivessem o sucesso pretendido? Já agora, obtiveram o sucesso pretendido? Nós acreditamos que o planeamento estratégico obedece a fases. Tem uma fase que é a fase de curto prazo, que é o planeamento operacional. Tem uma outra segunda fase que é de médio prazo, que é o planeamento tático, estratégico tático, no caso, e tem o planeamento estratégico situacional, que eu acredito que esta ainda está por vir. Ou seja, das 3 fases do planeamento, as primeiras terão sido cumpridas, e acredito eu, enquanto especialista e alguém estudioso sobre essas matérias de planeamento estratégico, que muito ainda há que se fazer no domínio do planeamento estratégico situacional. Sendo feito, ou sendo materializado, porque já começa-se a sentir isto, sendo materializado, penso que nos próximos 10, 15, 20 anos, conseguiremos ter um caminho de ferro, ou um transporte ferroviário, que vá de encontro às expectativas das populações. Perfeito. Mas, olhando para esse ponto da perspectiva, concretamente, o que podemos esperar nos próximos 10, 15 anos, assim temos materiais? Não, eu sei que o Ministério dos Transportes, ou o Governo de Angola, aprovou em 2020 o Plano Diretor Nacional do Setor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias. Este é um plano diretor com uma projeção de 20 anos, e nele consta, por exemplo, a interligação das linhas, porque nós hoje temos 3 linhas transversais que não conectam-se entre si, de formas que este documento, o reitor, traz essas nuances de interligação das linhas, para que possamos nos próximos tempos termos uma maior cobertura ferroviária ao nível do país, porque sabe-se que o caminho de ferro é o fator indutor de crescimento e desenvolvimento, não só territorial, mas também econômico. Perfeito. Olhando para essa perspectiva do crescimento econômico e tendo o caminho de ferro como fator indutor, no momento em que a economia tem mostrado sinais de crescimento, um tanto quanto motivado pelo setor de petróleo, mas o apelo é para diversificar-se, como o setor está a abraçar o desafio da diversificação e em termos reais, como os empresários, a população, de forma geral, o consumidor, pode vir a ser fator contribuinte neste processo? Bem, se não vejamos, como eu disse, nós temos 3 caminhos de ferro, né? Sendo que desses 3 há um, que é o caminho de ferro de Benguela, que é internacional, ou seja, que tem uma ligação para a RDC, já efetivamente, e que existem estudos de viabilidade para uma nova ligação com a Zâmbia. E é preciso notar que, em termos de transportação, o caminho de ferro tem uma média anual que gira em torno de 300 mil toneladas ano. Caminho de ferro de Benguela. Destas 300 mil toneladas ano, em média, apenas 30 mil toneladas saem do interior para o litoral. Ou seja, partem das zonas do Luau, ou do Mochico, Bié, Uambo, até o Lubide. O caminho de ferro está lá. O que significa dizer que é necessário que a economia de facto cresça para que o caminho de ferro possa então exercer o papel pelo qual ele foi reabilitado. Daí que vai o meu apelo aos empresários, aos produtores, para que maximizem ao máximo a sua produção, sendo certo que tenham um parceiro confiável para o escoamento dos seus produtos. O mesmo já não podemos dizer sentido litoral para o interior, que aí sim os números não são tão maus,
estamos a falar em cerca de 270 mil toneladas ano, mas que também, grande parte dessa mercadoria é combustível, líquido, gasoso e materiais de construção. Efetivamente, aquela produção agrícola, esta ainda não procura tanto os serviços dos caminhos de ferro. Encerrando aqui o tema dos caminhos de ferro, vamos só tocar aqui em mais um ponto, que é o do comércio transfronteiriço. Uma das reclamações que ouviu-se muito em tempos é o facto de o nosso corredor ter uma limitação muito provocada por força das bitolas. Estrategicamente, e o livro fala sobre o planeamento estratégico para o sucesso, essa questão do comércio transfronteiriço também foi atendida no atual contexto, no atual planeamento do corredor do Lobito, dos caminhos de ferro e tudo mais? É uma questão bastante pertinente e eu vou aproveitar as vossas câmaras para tentar elucidar. Muitos têm falado que uma das causas da efetivação do comércio transfronteiriço ser o facto da bitola existente hoje não ser compatível com a bitola da RDC. Essa é uma falsa questão. Conforme eu disse inicialmente, todo o amplo processo de reabilitação que versou os caminhos de ferro de Angola permitiu também fazermos a adequação desta bitola. Ou seja, o que é isso da bitola, no caso? A bitola nada é mais senão do que a distância que separa um carril do outro. E a bitola que nós usamos hoje é a bitola de 1067, 1,67 m, que é a bitola padrão em uso na região da SADC. O que quer dizer que o comboio sai de Angola e circula pelos 16 países que compõem a região austral do continente. E prova disso é que nós temos estado a fazer comboios de mercadoria, maior incidência de minério proveniente da RDC. E nós tivemos também em 2019 uma experiência bastante interessante, que foi o comboio turístico de passageiros, que foi o comboio Rovos, que foi um comboio que partiu de Durban, África do Sul, passou por Dar es Salaam, Dar es Salaam passou pela Zâmbia, RDC, Angola, Lobito. E temos indicações que nos próximos tempos ainda, se tudo correr bem, este ano voltaremos a ter uma nova experiência. Portanto, são aspectos, por demais evidentes, que desconstroem essa falácia de que a bitola tem impossibilitado o aumento das trocas comerciais. Eu acredito que o aumento das trocas comerciais estará mais ligado a um arrojo, a um atrevimento por parte dos nossos empresários para que explorem zonas, localidades, regiões, países para lá do território angolano. Porque as oportunidades são imensas e nós já temos estado a receber também o feedback que muitos empresários do outro lado, no caso congoleses, zambianos, têm estado já a realizarem atividades comerciais no nosso território. Portanto, nós também devemos fazer o mesmo. E se não estamos a fazer, a culpa não é da bitola. Não sendo a culpa da bitola, nós estamos aqui para encontrar um culpado, mas encontrar soluções. Olhando agora para aqui, para a questão do crescimento econômico que Angola verificou agora com a saída da recessão, que do ponto de vista estratégico, planeamento, como avalia todo o processo que conduziu a esta saída da recessão e entramos na fase do crescimento econômico? Bem, vamos lá ver. Do ponto de vista do planeamento estratégico, nós fizemos referência também das fases ou dos tipos de planeamento. Portanto, e esta saída da recessão que se sente hoje, estamos a falar que, do ponto de vista estratégico, enquadra-se
no longo prazo. O atual governo, o atual executivo entrou em funções em 2017. Logo começaram a ser tomadas algumas medidas sob o ponto de vista estratégico que pudessem reanimar a nossa economia. Pelo meio tivemos cerca de 2 anos a questão da pandemia e agora recentemente, agora em 2022, finais de 2021, começamos a sentir o país a respirar melhor. Nós fomos obrigados a apertar o cinto. É claro que nesse tipo de coisas ou de situações, do ponto de vista econômico, a economia tem de ser reanimada também. Penso eu que isso terá sido feito por via de alguns programas que têm sido divulgados pelos departamentos ministeriais ligados a essas matérias, como é o caso do PRODES, como é o caso de projetos como o PAP e por aí em diante. E agora também temos um que eu tenho estado a ver sobre acho que é PREI, Programa de Reconversão da Economia Informal. Portanto, todos esses projetos são projetos de médio e longo prazo. E sendo projetos de médio e longo prazo, estamos aqui a dizer que, do ponto de vista do planeamento estratégico, eles enquadram-se no planeamento tático e planeamento estratégico situacional. Portanto, estamos a sentir esses efeitos e espero eu que possam continuar. Perfeito. Mas isto estamos a analisar na perspectiva mais do executivo. Se olharmos agora na perspectiva do empresariado, do tecido empresarial, enquanto especialista, qual é a recomendação que faz para a manutenção das taxas de crescimento e para a evolução para níveis de desenvolvimento? Qual deve ser a visão dos nossos empresários e até mesmo também dos próprios consumidores? A visão aqui deverá ser capitalizarem-se, porque não se faz economia se não houver uma injeção de recursos financeiros. Passa também pela especialização. É necessário que os nossos empresários busquem também especialização sobre determinados segmentos do mercado. Aquilo que tenho estado a ver é que, por vezes, os nossos empresários padecem de algum capital financeiro. Os nossos empresários também, a dada altura, pretendem fazer de tudo e mais alguma coisa. Daí a nossa recomendação pela especialização. O país é grande, somos cerca de 30 milhões de habitantes e aqui também de consumidores, o mesmo número de consumidores. O nosso mercado vai crescendo cada vez mais. Começamos a sentir que determinados empresários já começam a ter essa visão da especialização. Temos visto na região do Corredor do Lobito, no caso, grande produção de sal, grande produção de peixe, grande produção de hortícolas. Portanto, este é o caminho e pensamos que, se for seguido por parte dos nossos empresários, conseguiremos, com o apoio deles, e porque até também é bom que se diga isso, que quem faz a economia funcionar é o setor privado. O setor privado. Sem o setor privado a funcionar ao máximo das suas capacidades, a nossa economia vai regredir. Mas aqui o papel da banca acaba por ser preponderante, porque sem financiamento o setor empresarial ele quase que estagna. E temos, como é sabido, o PRODES, que vem bonificar, mas fora do programa PRODES, a banca, no seu entender, tem aqui uma missão que o planeamento estratégico poderá vir a ser útil para dinamizar os níveis de financiamento fora do PRODES. Como analisa o papel da banca sem olharmos para o PRODES em si, para o PAC, e o seu papel no crescimento econômico? Não, do ponto de vista do planeamento estratégico, é importante dizermos que ele traz-nos determinadas vantagens. E aqui
olhando para a banca, que é a pergunta que me coloca, e essas vantagens do planeamento estratégico, elas passam pela organização, passam pelo comprometimento. E eu iria parar aqui no comprometimento para dizer que é necessário que as instituições financeiras bancárias estejam comprometidas com o crescimento e desenvolvimento do país. E como é que estarem comprometidos com o desenvolvimento e crescimento do país? Considerem, de facto, o crédito à economia. É necessário que os bancos, no quadro do planeamento estratégico, estejam comprometidos, melhor, com o crescimento e desenvolvimento do país, dando crédito à economia. O que significa dizer que, criando linhas de financiamento específicas, para que, e com juros atrativos, taxas de juros atrativas, para que os empresários sintam-se confortáveis em recorrerem à banca. Porque sem os bancos não existe empresariado, e sem o empresariado não sei se também existiria ou existirá a banca. Aqui o tema dos juros é chave nesta questão que levanta. A banca justifica a reduzida expansão do crédito justamente por causa dos riscos, daí os níveis de juros que nós temos. A curto prazo, médio prazo ou longo prazo, como este binômio juros e risco poderá ser solucionado ou deve pelo menos ser analisado? Não, os riscos são inerentes, estão presentes em toda atividade. Em toda a dimensão da atividade, os riscos estão presentes. Agora, os riscos devem ser minimizados. E essa minimização dos riscos passa fundamentalmente por negociação. Negociação e flexibilização por parte da banca, dos bancos. Ou seja, os bancos não devem ficar amarrados nas taxas de juros que eles oferecem, mas devem ter também, no quadro do comprometimento a que me referi, devem ter também a flexibilização de perceberem um momento em que os empresários ou as empresas atravessam e flexibilizarem. Encerrando aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, gostaria que nos ajudasse a perceber, diante dos novos desafios que se avizinham com a retoma dos investimentos estrangeiros no país, fruto desse crescimento que Angola tem estado a verificar, qual deverá ser o posicionamento, quer do executivo, quer da classe empresarial? Em face desse novo normal que temos estado a viver no domínio econômico, eu penso que é preciso que todo o trabalho feito em torno da diplomacia econômica nos últimos 3, 4, 5 anos, se quisermos, seja agora sim complementado por uma maior assertividade na escolha dos projetos, na tomada de decisão, na composição das equipes que trabalham em torno destes projetos. E isso só será possível se, porventura, dar-se um olhar diferente ao planeamento estratégico. É necessário que as empresas, os empresários e mesmo até o executivo lance mão ao planeamento estratégico, rodeando-se de capital humano capacitado. Refiro-me aqui a especialistas sobre essa matéria de planeamento e estratégia, porque o empresariado estrangeiro que vem até nós para investir no nosso país, eles fazem com o suporte deste capital humano. Eles vêm para aqui com os projetos bem delineados, com os planos de negócio, planos de orçamento bem definidos, ou seja, com uma estratégia bastante clara. E é exatamente isso que nós devemos também fazer, e temos no país muitos especialistas nessa matéria, temos no país muitas empresas de consultoria que poderão dar esse suporte,
quer entidades públicas como entidades também privadas. Perfeito. Encerramos assim a nossa conversa com essa recomendação do nosso especialista em planeamento estratégico. De resto, agradecer a si que acompanhou mais uma entrevista do Jornal Mercado, desejando votos de bem-estar. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, André Samuel.